Então, começou a gravar. Bom dia a todos, né? A gente hoje vai ter uma palestra na nossa disciplina, né, de tecnologia de óleos e gorduras, apresentada pela mestre Meire Jéssica Azevedo Ferreira, intitulada Caracterização Físico-Química de Óleos e Gorduras Vegetais. Primeiro de tudo, eu queria agradecer a Meire por dispor um pouco do tempo dela para poder compartilhar com a gente todo o conhecimento dela. Aproveitem e agradecer a todos que estão presentes na palestra. Bom dia a todos novamente. Pode começar, Meire. Obrigada. Eu que agradeço, Alexandra, o convite. Bom dia a todos. Então, como a Alexandra falou, eu sou a Meire, eu sou formada em Engenharia de Alimentos pela UFRJ, fiz o mestrado também logo após a graduação, e agora eu estou fazendo doutorado no programa de Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos da UFRJ também. E desde a graduação eu venho trabalhando com óleos e gorduras vegetais. Na graduação trabalhei com óleo da castanha da macaúba, que é um fruto nativo do Cerrado brasileiro, e no mestrado e agora também no doutorado eu estou trabalhando com o tucumã, que é um fruto nativo da Amazônia. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a caracterização físico-química desses óleos e gorduras vegetais. Então eu vou começar falando, né, sobre a composição físico-química desses óleos, algumas de suas aplicações, principalmente na área de alimentos, as reações de degradação lipídica, que vão afetar diretamente a qualidade desses óleos e gorduras, e especificamente sobre as análises de caracterização físico-química. E, por fim, eu vou trazer como exemplo para vocês a aplicação de algumas dessas análises no meu projeto do mestrado, onde a gente utilizou essas análises como parâmetro de resposta de um processo alternativo de desacidificação que a gente propôs. Então, começar falando sobre os lipídios. Eles são compostos orgânicos solúveis em solventes orgânicos e insolúveis em água, então eles são hidrofóbicos. São substâncias que podem ser de origem animal, vegetal ou microbiana. Hoje a gente vai falar especificamente sobre os óleos e gorduras de origem vegetal. Os lipídios, eles se encontram distribuídos em todos os nossos tecidos, principalmente nas nossas membranas celulares, são precursores de hormônios, como a progesterona, a testosterona e o estradiol, e também são fontes de energia para as nossas funções orgânicas, ou seja, os lipídios têm uma função importante no nosso organismo. A produção mundial de óleos e gorduras vegetais, ela é crescente, como a gente pode ver nesse gráfico, de 2007 a 2020, essa produção aumentou cerca de 60%. Em 2020, a Indonésia foi a maior produtora de óleos e gorduras vegetais, o Brasil ficou em sexto lugar, com uma produção de 10,08 milhões de toneladas. O óleo vegetal mais produzido no mundo é o óleo de palma, com cerca de 36%, e a Indonésia foi responsável pela oferta de 58% desse óleo em 2020, e a Malásia por 26%, e o óleo de soja é o segundo mais produzido, sendo que o Brasil foi o terceiro maior produtor em 2020, com 8,8 mil toneladas. E vale lembrar também que o óleo de soja é um coproduto da produção da proteína da soja, que é o produto de maior interesse. Bom, agora falando sobre a composição desses óleos e gorduras. De acordo com a legislação, os óleos eles são líquidos à temperatura ambiente e as gorduras são sólidas ou pastosas. Eles são compostos por uma mistura de substâncias, onde predominam os triglicerídeos, que compõem de 95% a 98% da sua massa. E o triglicerídeo ele é formado pelo glicerol, que é uma molécula de triálcool, esterificado com 3 ácidos graxos. E são esses ácidos graxos os responsáveis, né, pelas principais propriedades físico-químicas dos óleos e gorduras vegetais. Também estão presentes na sua composição compostos minoritários, como os glicerídeos, que são os ácidos graxos livres, os mono e diglicerídeos, e compostos não glicerídeos, que compõem a sua fração insaponificável. E a gente pode citar os fosfatídeos, que são gomas, como exemplo a gente tem a lecitina, que é extraída do óleo de soja e tem uma ação de emulsificante, os esteróis, ceras, hidrocarbonetos incolores
e corantes, como os carotenoides. Aqui no óleo, eu trouxe para vocês o exemplo do óleo de palma, que ele tem um alto teor de carotenoides, onde o principal é o beta-caroteno, que confere essa coloração alaranjada, e também tem uma ação antioxidante. Um outro corante é a clorofila, que está presente no azeite de oliva e no óleo de abacate. Também estão presentes na sua composição os tocoferóis, como o alfa-tocoferol, que é a vitamina E, que também tem uma ação antioxidante, e outras vitaminas lipossolúveis, como A, D e K. Bom, atualmente, a legislação que define os padrões de identidade e qualidade dos óleos e gorduras vegetais é a RDC 270, de 2005, da Anvisa. No entanto, em março desse ano, foi estabelecida uma nova legislação, que é a RDC 481 e a Instrução Normativa 87, que vai revogar, a partir de março do próximo ano, a 270. Nessa Instrução Normativa 87, ela traz, além de estabelecer uma lista de espécies vegetais que são autorizadas para o consumo na área de alimentos, ela também traz novas designações e a composição em ácidos graxos dessas espécies vegetais, o que não tinha na RDC 270. Além também de estabelecer valores máximos de acidez e de índice de peróxido desses óleos e gorduras, que são parâmetros de qualidade. Bom, os ácidos graxos, como eu falei, eles conferem as principais propriedades físico-químicas desses óleos e gorduras. Eles podem diferir em relação ao comprimento da cadeia, que varia de 4 a 24 átomos de carbono, e pela presença ou não de ligações duplas. No caso, os ácidos graxos saturados, como o ácido palmítico, que é o C16,0, ele não apresenta ligações duplas, e os insaturados, eles podem ser monoinsaturados, como o ácido oleico, que é o C18,1, ou apresentar duas ou mais ligações, como é o caso do ácido linoleico, que apresenta duas ligações duplas. Ainda há também esses ácidos graxos nesses ácidos graxos poliinsaturados, a conformação cis ou trans. No caso da conformação cis, os átomos de hidrogênio vão estar do mesmo lado da ligação dupla, o que vai promover uma torção da molécula desse ácido graxo. Já no caso do ácido graxo trans, eles estão em lados opostos, aqui, ó. Eles estão em lados opostos da ligação dupla, o que confere uma estrutura linear. E essa estrutura linear vai ocasionar, o aumento do ponto de fusão desse ácido graxo. A gente tem aqui o exemplo do ácido elaídico, que é o ácido graxo trans, do ácido oleico, que apresenta um ponto de fusão de 44 graus Celsius, enquanto o ácido cis-oleico apresenta 16,3 graus Celsius. Bom, de acordo com alguns estudos, já se sabe que esses ácidos graxos trans, eles são prejudiciais à saúde, uma vez que eles são um potencial risco para doenças cardiovasculares por aumentar o colesterol ruim, que é o LDL, e diminuir o colesterol bom, que é o HDL. Então, em 2016, foi estabelecida a Resolução 332, que esse ano foi alterada, que limita em 2 gramas de gordura trans por 100 gramas de gordura total a presença desses ácidos graxos trans em óleos refinados industriais, bem como em alimentos destinados ao consumidor final e ao serviço de alimentação, e determina a sua completa eliminação de alimentos industrializados até 2023 no Brasil. Então, já há algum tempo, a OMS e a FAO, elas vêm incentivando os países a banirem dos seus produtos as gorduras trans, que estão presentes principalmente na gordura hidrogenada. Então, os óleos e as gorduras, eles são aplicados em diversos produtos, na área de alimentos, na área de cosméticos, na farmacêutica e na oleoquímica. E cerca de 70% da produção é direcionada para a área de alimentos. E nos alimentos, eles vão interferir diretamente em algumas propriedades tecnológicas, sensoriais e nutricionais. Nas propriedades tecnológicas ou técnicas, a gente pode citar, por exemplo, na retenção de ar em uma massa, ou no derretimento de um produto, como sorvete, um chocolate, na validade do produto, uma vez que eles são suscetíveis às reações de degradação lipídica,
Interferem também nas propriedades sensoriais do produto, como no aroma, no sabor, na textura e em suas propriedades nutricionais, uma vez que eles são fontes de vitaminas lipossolúveis, como eu citei, A, D, E, K, e de compostos antioxidantes, como os carotenoides, compostos fenólicos, e também de ácidos graxos essenciais, que são aqueles que nosso organismo não produz, então a gente tem que ingerir, como o linoleico e o alfa-linolênico, que eles são precursores de EPA e do DHA, que tem uma ação ali no combate a doenças cardiovasculares, que é o oposto dos ácidos graxos trans, porque eles reduzem o colesterol ruim e aumentam o colesterol bom, que é o HDL. Então, a aplicação dos óleos e das gorduras, bem como a sua qualidade, está diretamente ligada às suas propriedades físico-químicas. Então, deve-se avaliar o perfil e a composição dos ácidos graxos saturados e insaturados, o teor de matéria insaponificável, né, a fração insaponificável daquele óleo ou daquela gordura, que é onde estão presentes os compostos com ação bioativa, o perfil de compostos voláteis, né, os aromas daquele óleo, daquela gordura e suas propriedades físicas, como eu falei, vão impactar diretamente nas propriedades técnicas, como o perfil de fusão, a viscosidade. E lembrando que o teor de ácidos graxos e de matéria insaponificável nesses óleos pode variar em uma pequena faixa de acordo com as condições climáticas de cultivo da oleaginosa, bem como o tipo de solo ou a variedade a partir do qual eles são extraídos. Falando rapidamente sobre os processos de extração. Os óleos e as gorduras vegetais podem ser extraídos pelo processo de prensagem mecânica ou extração sólido-líquido, que é o mais utilizado para a extração do óleo de soja industrialmente, que utiliza o N-hexano, que é um solvente tóxico. E ambos os processos apresentam algumas vantagens e desvantagens, que eu não vou me alongar falando, mas a escolha do processo depende também muito do teor de óleo presente naquela oleaginosa. O teor de lipídios em uma matriz oleaginosa, ele é definido, né, determinado e quantificado de acordo com o extrato etéreo, que é um processo físico de extração sólido-líquido que vai permitir a transferência do soluto, no caso que é o óleo, da oleaginosa para o solvente. São utilizados principalmente solventes apolares, em função da maior afinidade com os lipídios, como o éter de petróleo, o éter etílico e o N-hexano, como eu falei, são solventes tóxicos. E uma alternativa a esses solventes seria o etanol, que também poderia carrear para o óleo ou para a gordura outros compostos polares de interesse, pela atividade, por ter uma maior atividade bioativa. A extração desses óleos e gorduras é feita em Soxhlet, laboratorialmente, e ela ocorre durante 6 a 12 horas sob refluxo ali com o solvente. No caso, essa extração com o solvente é realizada a frio. E uma alternativa ao Soxhlet seria a extração em um extrator de gordura da Quimis, que permite essa extração de lipídios mais rápida, por 30 minutos, e esse tempo é menor por conta da extração se dar a quente, no caso, a matriz oleaginosa vai ficar em contato direto ali com o solvente quente, o que não acontece no caso do Soxhlet, onde ele é condensado e cai frio ali no extrator. Agora falando sobre as reações de degradação lipídica que vão impactar diretamente a qualidade do óleo da gordura. Elas podem ser do tipo rancidez hidrolítica e rancidez oxidativa. No caso da rancidez hidrolítica, há a presença de água e de lipases que vão catalisar as reações de hidrólise. Também a exposição desse óleo ou gordura a temperatura elevada e condições extremas de pH. E a diferença para a rancidez oxidativa é que, nesse caso, ela ocorre principalmente na degradação dos ácidos graxos insaturados pela interação com o oxigênio e ainda a presença de íons metálicos como catalisador dessa reação. Essas reações elas vão alterar de maneira indesejada as propriedades sensoriais do óleo, como, por exemplo, a cor, vai também levar a um aumento da sua viscosidade pela produção de compostos poliméricos, também vai alterar o odor e sabor, produzindo compostos desagradáveis, que são chamados de off-flavor, como álcools, aldeídos, cetonas e hidrocarbonetos. Vai reduzir, consequentemente, o prazo de validade do produto
do produto e seu valor nutricional, uma vez que também podem ser degradadas vitaminas, antioxidantes naturais e ácidos graxos essenciais. Falando um pouquinho sobre cada uma das reações. A rancidez hidrolítica, como eu falei, a lipase, ela vai catalisar a reação de hidrólise do triglicerídeo, liberando os ácidos graxos livres no meio, que vão aumentar a acidez do óleo ou da gordura e dar origem a outras reações de degradação lipídica. Na rancidez oxidativa, ela ocorre principalmente em ácidos graxos poliinsaturados, como o ácido linoleico, o alfa-linolênico e o araquidônico. Esses ácidos graxos vão ser degradados formando compostos primários de degradação, que são os hidroperóxidos, que posteriormente vão ser degradados a compostos secundários, que são compostos voláteis, como os que eu citei, álcools, aldeídos e cetonas, que têm um odor e um sabor desagradável. A rancidez oxidativa, ela pode ocorrer por 3 vias: a fotooxidação, a oxidação enzimática e a autooxidação. No caso da fotooxidação, há a presença de um sensibilizador, que no caso dos óleos vegetais é a clorofila. Esse sensibilizador ele vai absorver a energia da radiação ultravioleta e transferir essa energia para o oxigênio triplete, que vai ser transformado em oxigênio singlete. Esse oxigênio singlete vai reagir com os ácidos graxos insaturados, formando os hidroperóxidos, que vão dar origem a outras reações de degradação. E no caso da oxidação enzimática, há a presença da lipoxigenase, que é uma enzima que vai estar presente ali no óleo ou na gordura, por ser extraída durante o processamento daquele óleo ou gordura, e essa enzima vai catalisar a reação de adição do oxigênio no ácido oleico ou no ácido linolênico, formando o ácido peroxilinoleico ou peroxilinolênico, que também, posteriormente, vai ser degradado a compostos secundários. E no esquema simplificado da reação de autooxidação, nesse caso, essa reação ocorre em 3 etapas. Na etapa da iniciação, quando o ácido graxo insaturado é exposto a condições de calor, luz e pela presença de metais, de íons metálicos, essa reação ocorre formando um radical livre, que na etapa de propagação esse radical livre vai reagir com o oxigênio, formando o radical peróxido. Esse radical peróxido vai reagir com outras moléculas de ácidos graxos insaturados, formando os hidroperóxidos e dando origem a novos radicais livres, que vão acabar propagando essas reações e acelerando o processo de oxidação lipídica. E no término dessa reação, esses peróxidos vão dar origem a outros compostos mais estáveis e secundários, que são aqueles compostos voláteis que eu já citei, álcools, aldeídos e cetonas, e também alguns outros compostos que são até considerados tóxicos e têm um potencial até carcinogênico. E lembrando que quanto maior o grau de insaturação do ácido graxo, mais suscetível ele vai ser nessas reações de autooxidação lipídica. Aqui nesse gráfico, a gente vê que na etapa de propagação da autooxidação, há um aumento significativo na absorção de oxigênio, o que leva à formação dos compostos peróxidos e vai aumentar o índice de peróxido desse óleo, que eu vou falar mais adiante. Esse índice é um parâmetro de qualidade. E, no entanto, depois, na etapa de terminação, esse índice de peróxido ele diminui por conta da transformação desses peróxidos em compostos secundários de degradação. E no outro gráfico, ao lado, a gente tem aqui algumas alterações nas propriedades físico-químicas de um óleo que foi utilizado no processo de fritura. Como a gente vê, o teor de peróxidos aumenta inicialmente, não está aparecendo aqui o cursor do mouse. O teor de peróxidos aumenta, o teor de ácidos graxos livres nesse óleo também vai aumentar, catalisando outras reações de degradação. A formação de espuma em um óleo que foi submetido ali a uma temperatura alta por muito tempo, aumento da sua viscosidade, formação de compostos poliméricos e uma redução no teor de ácidos graxos insaturados. No caso, esses ácidos graxos saturados não são transformados em ácidos graxos saturados, como já ouvi algumas pessoas falando, que a gente não pode aquecer o azeite de oliva,
porque a gente estaria saturando aquele óleo. Não, esses ácidos graxos insaturados, eles são degradados e transformados em outros compostos. A forma de minimizar essas reações de degradação lipídica passa ali desde o início do processamento daquele óleo em condições adequadas, como, por exemplo, na escolha de oleaginosas com um grau de maturação adequado, evitando que os triglicerídeos sejam hidrolisados, por boas práticas de produção no armazenamento daquela matriz, em condições de baixa umidade, baixa temperatura, e pela inativação de lipases que podem catalisar as reações de hidrólise lipídica. E também pela presença dos compostos antioxidantes, que alguns deles estão presentes naturalmente, uma vez que são produzidos até como compostos, como substâncias de defesa do próprio vegetal, então vão estar contidos naturalmente nesses óleos e gorduras, e alguns deles são as vitaminas, compostos fenólicos, como o alfa-tocoferol e o beta-caroteno, que eu citei, e também podem ser adicionados antioxidantes sintéticos aos óleos e às gorduras vegetais que foram refinados, que são os polifenóis, como o BHT, o BHA, o TBHQ, porém, né, alguns desses compostos antioxidantes sintéticos já são relacionados com um potencial carcinogênico. O TBHQ, por exemplo, já foi proibido no Canadá desde 2008 e aqui no Brasil ele é limitado em 200 miligramas por quilo de produto no qual ele é adicionado. E a outra forma de minimizar essas reações de degradação lipídica é pelo correto armazenamento dos óleos ou gorduras em embalagens escuras, ao abrigo da luz, com baixa umidade, baixo teor de oxigênio e longe de fontes de calor. Bom, os antioxidantes que eu falei para vocês, eles atuam ali no combate dos radicais livres que são produzidos nessas reações por diferentes maneiras, como, por exemplo, na complexação com os íons metálicos que estão presentes em óleos e gorduras, no sequestro do oxigênio, doando elétrons ou hidrogênio aos hidroperóxidos para evitar a formação dos radicais livres, na absorção da radiação ultravioleta e na desativação de oxigênio singlete, que é a espécie reativa. Bom, e as análises de caracterização físico-químicas também são uma importante ferramenta de detecção de fraudes. No caso, o azeite de oliva é um dos produtos mais fraudados, de acordo com essa reportagem do governo. É o segundo maior produto fraudado no mundo, depois dos pescados. E essa fraude ela ocorre geralmente pela adição de um óleo de menor custo, como óleo de soja, ou bem como de corantes e aromatizantes, e o que dificulta muitas vezes a identificação é quando é adicionado lampante, que é um azeite de oliva com acidez superior a 2%, e aqui no Brasil o MAPA é o responsável pela regulamentação e fiscalização dos azeites que são comercializados. Então, eles usam como uma ferramenta de fácil detecção e rápida a espectrometria de infravermelho próximo, que permite identificar se foi adicionado algum outro óleo naquele azeite, ou eles estão investindo também no método de análise sensorial, para a identificação dessa fraude por meio do aroma e do sabor daquele azeite, mas essa ferramenta ela ainda está em processo de validação e de implementação. Agora a gente vai falar especificamente sobre as análises físico-químicas. Como eu falei, elas são importantes ferramentas para determinar o padrão de identidade e qualidade desses óleos e gorduras vegetais de acordo com a legislação. Esses métodos eles são baseados em métodos oficiais da OACS, da OAC, da IUPAC e do Códex Alimentares. Eu vou falar um pouquinho sobre as análises químicas, como o perfil de ácidos graxos, o índice de acidez, peróxido e a estabilidade oxidativa. No caso, esses três, eles são análises de qualidade. O índice de iodo, o índice de saponificação e o teor de matéria insaponificável, que juntamente com o perfil de ácidos graxos são análises de identidade do óleo. E algumas análises físicas, como o perfil de fusão e cristalização, a estabilidade térmica, viscosidade, densidade, o índice de refração e o polimorfismo, que é específico para gorduras. Vamos começar falando das análises de qualidade.
estão relacionadas à detecção do grau de conservação do óleo, como o índice de acidez. No caso, a acidez, como eu citei para vocês, ela é causada pela hidrólise dos triglicerídeos, que vai levar à formação dos ácidos graxos livres, aumentando a acidez daquele óleo ou daquela gordura. O índice de acidez ele é o número de miligramas de hidróxido de peróxido necessário para neutralizar os ácidos graxos de 1 grama de óleo ou gordura. Essa análise ela é realizada por uma titulação com hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. E aqui eu trouxe para vocês os valores máximos de acidez estabelecidos pela legislação de óleos e gorduras refinados, que deve ser abaixo de 0,6, de óleos e gorduras prensados a frio e não refinados, que são os óleos brutos, esse valor deve ser abaixo de 4, e do óleo de palma virgem deve ser abaixo de 10. O óleo de palma já tem uma acidez maior permitida por conta de ser um óleo extraído da polpa de um fruto que já tem um maior teor de água. Então, esse maior teor de água ele acaba catalisando aquelas reações de hidrólise dos triglicerídeos, o que aumenta a acidez do produto final. O índice de peróxido, que é um parâmetro de qualidade também, mas nesse caso ele deve ser realizado nos estágios iniciais da oxidação, porque como eu falei para vocês, se for feita a análise em um óleo que já está em um grau avançado de oxidação, esse índice vai dar um valor baixo por conta da transformação daqueles peróxidos em compostos secundários. Então, no caso, esse índice é um número de milha equivalente de oxigênio ativo, que são os peróxidos, por quilograma de óleo ou gordura, e ele determina todas as substâncias que vão oxidar o iodeto de potássio. Essa reação forma o iodo, que na presença do amido e titulação com tiosulfato de sódio, neutraliza esse iodo. Então, a gente usa o amido como indicador, no caso, ele mostra, né, uma coloração azul, e quando esse iodo é neutralizado, essa coloração azul some e a solução se torna incolor. Aqui, de acordo com a legislação, a gente tem que os óleos e as gorduras refinados, o máximo de índice de peróxido permitido é de 10 miliequivalentes por quilograma, e nos óleos brutos o máximo é de 15 miliequivalentes. Agora, falando sobre a estabilidade oxidativa, existem alguns métodos de determinação dessa estabilidade oxidativa, que está relacionada com a resistência dos óleos e gorduras à oxidação. Eu vou falar sobre a análise em Hansenmatt. Nesse caso, do Hansenmatt, se realiza uma oxidação forçada do óleo ou da gordura por meio do aquecimento e da injeção de oxigênio naquele óleo ou naquela gordura. E essa análise dá para a gente como resposta o tempo de indução da amostra. Aqui a gente tem um gráfico de tempo por condutividade elétrica. Então, no caso, esse tempo de indução é definido nesse gráfico traçando-se uma tangente no ponto de inflexão da curva. E é justamente nesse ponto de inflexão onde ocorre a rápida oxidação do óleo, com um aumento na formação daqueles compostos secundários de degradação, que são compostos voláteis. Esses compostos voláteis que são formados, eles são transferidos para a água, aqui em um recipiente contendo água destilada, e eles vão alterar a condutividade elétrica dessa água. Então, vão aumentar rapidamente a condutividade elétrica, e é justamente nesse ponto onde há esse aumento rápido que se define o tempo de indução, de maneira que quanto maior o tempo de indução, maior a estabilidade oxidativa do óleo. Como exemplo, eu trouxe a estabilidade oxidativa do óleo de soja, que foi de cerca de 4,24 horas, em comparação à do óleo de Tucumã, que foi o óleo que eu trabalhei, que foi de 22 horas. O que tem de diferente nesses óleos? O óleo de soja tem o maior teor de ácido linoleico. Como eu falei para vocês, é um ácido graxo que, por apresentar o maior grau de insaturações, ele é mais suscetível à oxidação. Já o óleo de Tucumã, ele tem o maior teor de ácido oleico, que tem apenas uma insaturação. Então, ele é menos suscetível à oxidação. E, além disso, ele ainda tem um teor alto de carotenoides, que confere essa cor laranja. E aqui na foto,
a gente pode ver que após a oxidação total desse óleo, todos esses carotenoides que estavam presentes no óleo foram degradados. Então, além do teor de ácidos graxos insaturados, outros fatores que podem interferir na estabilidade oxidativa de um óleo é a exposição à alta umidade, elevada temperatura, exposição à luz, ao oxigênio, as condições de processamento e, no caso, a presença dos antioxidantes que podem retardar, minimizar essas reações de oxidação. Agora, falando sobre as reações de identidade desses óleos, como o perfil de ácidos graxos. No caso, essa análise é feita partindo-se de uma metilação, que é uma etapa prévia, onde a gente transforma os ácidos graxos do óleo em ésteres metílicos por meio de uma reação de saponificação e de esterificação com hidróxido de potássio metanólico, e depois esses ésteres metílicos são injetados em um cromatógrafo gasoso, onde eles são volatilizados e carregados por um gás de arraste, que pode ser o hélio ou o hidrogênio. Eles são, então, carreados para dentro de uma coluna capilar. E nessa coluna, eles vão interagir com a fase estacionária e vão ser detectados pelo equipamento conforme o seu tempo de retenção nessa coluna. E a gente faz uma comparação com alguns padrões de ácidos graxos desse tempo de retenção. Aqui no cromatograma, a gente observa que o tempo de retenção dos ácidos graxos de menor peso molecular, com menor número de carbonos, é menor que os ácidos graxos de maior peso molecular. Então, nesse exemplo, eu trouxe o cromatograma, o perfil de ácidos graxos do óleo de castanha de macaúba, que é um óleo com alto teor de ácido láurico, em torno de 42%, que a gente vê aqui pelo pico de maior intensidade. Ou seja, um pico que apresenta a maior área indica o maior teor daquele ácido graxo na amostra. E nessa tabela, o perfil de ácidos graxos de alguns óleos que são mais comuns na área de alimentos, como o óleo de palma, que tem um alto teor de ácido palmítico e de ácido oleico. O palmite, que é a gordura extraída da semente da palma, que tem um alto teor de ácido láurico, assim como o óleo de coco. No óleo de soja e girassol, os ácidos graxos predominantes são o ácido oleico, o ácido linoleico, com 2 insaturações. No azeite de oliva e no óleo de canola, predomina o ácido oleico. E na manteiga de cacau, que é muito utilizada na produção de chocolates, predominantes são o ácido esteárico e o ácido oleico, que confere justamente um ponto de fusão ideal para a produção de chocolate, que vai permitir que o chocolate derreta na nossa temperatura corporal. Agora, falando sobre um outro parâmetro de identidade, que é o índice de iodo, que ele está relacionado ao grau de insaturação do óleo, e ele representa o número de gramas de um halogênio, que no caso é o iodo, que vai ser absorvido por 100 gramas de óleo ou gordura. Como eu disse, é uma medida da insaturação, então quanto maior o teor de ácidos graxos insaturados, maior a absorção de iodo nessa análise. Também é uma análise que é feita por meio da titulação desse iodo que é formado com a solução de tiosulfato de sódio, utilizando como indicador também o amido, da mesma forma que no índice de peróxido. Ao adicionar o amido em contato com o iodo, a solução vai ficar azul, e após esse amido ser todo consumido pelo tiosulfato de potássio, pelo tiosulfato de sódio, a solução vai ficar incolor. O índice de saponificação, que é mais um parâmetro de identidade, que ele corresponde ao número de miligramas de KOH que vai ser necessário para saponificar 1 grama de óleo ou de gordura, ou seja, para transformar aquele óleo em sabão. Os óleos, em geral, apresentam um índice de saponificação inferior a 200 miligramas de KOH por grama, e as gorduras, um índice de saponificação maior que 200. E o teor de matéria insaponificável, são aqueles compostos minoritários que eu citei no início da apresentação. São compostos solúveis em solventes orgânicos, e aqui como exemplo eu trouxe para vocês alguns desses compostos que têm uma ação antioxidante, que têm uma funcionalidade biológica, como no caso do óleo de gergelim, o antioxidante maior teor é o sesamol, no óleo de arroz o gama-orizanol,
No óleo de abacate são as avocatinas, e no óleo de café é o caviol e alguns álcools diterpênicos. E os óleos e as gorduras também podem ser analisados em relação à sua atividade antioxidante. E a escolha do método é baseada no tipo de antioxidante que se sabe que está presente ali e nos seus mecanismos de ação. Os métodos mais comuns para óleos e gorduras são o ORAC, FRAP, ABTS e DPPH. Eu vou falar um pouquinho sobre o DPPH especificamente. E ainda tem outros métodos de quantificação dos produtos que são formados durante as reações de degradação lipídica, ou seja, na ação dos antioxidantes combatendo aqueles radicais livres que são formados nas reações de peroxidação. No método DPPH, ele é realizado em espectrofotometria. Nesse caso, há uma redução da absorvância desse radical DPPH em um comprimento de onda de 515 nanômetros pela ação dos antioxidantes que vão atuar ali sobre esse radical livre. Então, no início da reação, a gente tem que esses radicais eles apresentam uma cor roxa, por possuírem um elétron livre, e eles vão perdendo essa cor conforme vai sendo doado um radical hidrogênio da molécula do antioxidante para esse radical, entrando ali em ressonância, o que vai diminuir, consequentemente, a sua absorvância. Então, no início, ele tem uma coloração roxa e vai perdendo até chegar a uma coloração amarelada ali, quando tem maior concentração de antioxidantes na amostra. Essa análise ela dá para a gente como resposta o EC50, que é a massa de óleo necessária para reduzir em 50% a concentração inicial daquele radical livre. Esse cálculo do EC50, falando de maneira mais simples possível, ele é baseado na construção de uma curva de absorvância versus a concentração, diferentes concentrações da nossa amostra, que é diluída em um solvente alcoólico, que geralmente a gente utiliza o isopropílico. Então, esse valor de EC50, ele costuma ser menor em amostras que tenham um maior teor de antioxidante, ou seja, quanto menor o EC50, maior a atividade antioxidante, que vai significar que a gente precisa de uma menor quantidade de amostra para reagir ali com aqueles radicais livres da solução. Agora eu vou falar sobre as análises físicas, como o peso específico, que é a densidade, que é a massa por unidade de volume. Em óleos e gorduras, geralmente varia de 0,91 a 0,97, e a gente analisa utilizando um piquinômetro, que vai determinar a razão da massa de amostra de óleo ou gordura em relação à massa de água por unidade de volume. A viscosidade do óleo ou da gordura, que vai impactar diretamente nas propriedades de um produto, por exemplo, na textura de um produto. Essa viscosidade ela aumenta com o aumento do tamanho da cadeia de carbonos e diminui com o aumento do teor de ácidos graxos insaturados. E óleos que apresentam também um alto grau de oxidação, eles também vão apresentar uma viscosidade mais elevada pela formação de compostos poliméricos. Essa análise pode ser realizada em reômetro. E aqui nesse gráfico eu trouxe para vocês para exemplificar que a gente vê que há uma diminuição da viscosidade de óleos e gorduras com o aumento da temperatura. E aqui um gráfico da viscosidade do óleo de soja que foi submetido a uma oxidação por 5 e 10 horas. A gente vê que quanto mais tempo exposto à oxidação, maior foi a sua viscosidade comparado com óleo oxidado por 5 horas e um óleo não oxidado. E com o aumento da temperatura, essa viscosidade diminuiu. O índice de refração é um outro parâmetro físico, que ele está relacionado com a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade de propagação da luz no meio. Então, ele é calculado por meio da relação entre o seno do ângulo de incidência da luz e o seno do ângulo de refração. E ele está relacionado também com o grau de saturação daquele óleo ou daquela gordura. Ele pode também ser afetado por outros fatores, como o teor de ácidos graxos livres, a oxidação e processos de tratamento térmico.
E esse índice ele aumenta com o aumento da cadeia de ácidos graxos e com o teor de ácidos graxos insaturados. Então, num óleo de coco que tem o maior teor de ácidos graxos saturados, esse índice é menor do que em um óleo de em um azeite de oliva que tem o maior teor de ácidos graxos insaturados. E essa análise é realizada em um refratômetro, que pode ser um refratômetro de Abbe ou um refratômetro digital, que é um método mais simples e rápido. Falando agora sobre o perfil de fusão, quando a gente fala em óleos e gorduras, a gente fala de uma faixa de fusão, uma vez que eles são compostos por uma mistura de substâncias. Esse ponto de fusão, ele aumenta conforme o aumento da cadeia carbônica dos ácidos graxos, e ele diminui quanto maior for o grau de insaturações. E ácidos graxos trans também proporcionam um aumento no ponto de fusão. Aqui na tabela a gente pode ver isso mais claro, que conforme aumenta o número de carbonos dos ácidos graxos, o ponto de fusão aumenta, e no caso dos ácidos graxos insaturados, como oleico, linoleico e linolênico, esse ponto de fusão diminui. E falando sobre o perfil de fusão e cristalização. O método mais simples de determinar o ponto de fusão de um óleo de uma gordura é pelo método do tubo capilar, onde a gente consegue identificar visualmente a temperatura em que se inicia a fusão do óleo ou da gordura e a temperatura final de fusão, que seria ali quando todo aquele óleo ou gordura fundiu. Mas é um método mais passível de erro. Uma forma mais robusta de identificar esse perfil de fusão e cristalização é por calorimetria exploratória diferencial, que é o DSC, e nessa análise a gente tem um gráfico com uma curva de cristalização, essa curva superior, e uma curva de fusão. Na curva de cristalização, esse pico de cristalização ele é caracterizado por uma diferença de entalpia negativa, ou seja, um pico exotérmico, e na curva de fusão por uma diferença de entalpia positiva, um pico endotérmico. Eu trouxe para vocês o exemplo do óleo de Tucumã, onde a gente tem um pico de cristalização e um pico de fusão em uma temperatura baixa, em torno de 7, e um pico de fusão em torno de 1,6, e essas temperaturas mais baixas é justamente pelo maior teor de ácidos graxos insaturados nesse óleo, no caso, o predominante é o ácido oleico. E aqui no gráfico ao lado, o perfil de cristalização e fusão de uma amostra que contém ácidos graxos livres que foram removidos desse óleo de Tucumã. Então, nessa amostra que tem ácidos graxos livres, a gente já tem pontos de fusão e de cristalização maiores. E no caso dessa amostra, os ácidos graxos predominantes eram o oleico e o ácido palmítico, que aqui a gente pode ver no gráfico que o ácido oleico tem um ponto de fusão de 13,3 e o ácido palmítico de 63 graus Celsius, o que resulta aqui em um perfil de cristalização e fusão com temperaturas mais elevadas. Agora, uma outra análise térmica de óleos e gorduras é a estabilidade térmica. Ela é realizada por termogravimetria em um TGA, e nessa análise a gente observa uma perda de massa durante o aquecimento da amostra. A gente utiliza ali cerca de 5 miligramas de amostra. Então, essa amostra é aquecida de 25 até 700 graus Celsius e a gente observa a degradação dos compostos ali. Nesse gráfico, a gente tinha um óleo com uma acidez elevada. Então, no início aqui, a gente observa uma perda de massa de em torno de 6%, que está relacionada justamente à degradação desses ácidos graxos livres. E depois uma perda de massa de 93% relacionada à degradação dos triglicerídeos. De acordo com a literatura, esses triglicerídeos são degradados na seguinte ordem. Primeiro, os triglicerídeos contendo os ácidos graxos poliinsaturados, que, como eu falei para vocês, são mais reativos. Depois, os monoinsaturados e os ácidos graxos saturados. Então, a gente tem como resposta que quanto maior o grau de saturação
do óleo ou da gordura, mais estável ele vai ser termicamente. Essa é uma análise que pode indicar, por exemplo, uma aplicação do óleo, tipo, qual óleo que pode ser utilizado em produtos que vão ser submetidos a temperaturas mais elevadas. Então, precisa ser um óleo ou gordura que tenha uma maior estabilidade térmica para evitar as reações de degradação lipídica. E, por fim, o polimorfismo, que é específico para a gordura. No caso, o polimorfismo são as diferentes formas de cristalização dos triglicerídeos de uma gordura, e essas diferentes estruturas cristalinas podem apresentar tamanho, formato e pontos de fusão distinto. No caso, as 3 principais tipos de cristais são o alfa, o beta-prima e o beta, que apresentam aqui um ponto de fusão crescente, assim como a estabilidade, o beta é o mais estável, e uma forma se transforma em outra, conforme ali o grau de resfriamento que você aplica naquela gordura. E o tamanho, ele diminui da beta para o alfa. No caso, os cristais tipo alfa são cristais menores e não são desejáveis em gorduras para aplicação na área de alimentos, porque vão ter um ponto de fusão mais reduzido. A análise desses cristais ela é determinada por difratômetro de raio-x, que é esse equipamento, onde se detecta uma alteração no ângulo de difração aqui desse raio-x, que é incidido sobre a amostra, e essa alteração nesse ângulo de difração vai permitir calcular o espaçamento entre os cristais. E esse espaçamento ele é característico de cada tipo de cristal. Então, é importante saber qual tipo de cristal está presente ali em uma gordura para determinar até mesmo a aplicação dessa gordura. Em manteigas e margarinas, por exemplo, não se deseja ter um cristal do tipo beta, porque é um cristal que ele tem um formato de agulha, então é um cristal maior, e que pode conferir ali uma característica arenosa para o produto, então não vai ser desejável para a textura e para a espalhabilidade de uma manteiga, de uma margarina. E no caso das gorduras que são produzidas para substituir a manteiga de cacau, o formato desses cristais também vai interferir diretamente na textura e no ponto de fusão daquele cristal, daquele chocolate. Bem como também na etapa de armazenamento daquele produto. Como, não sei se vocês já ouviram falar do fenômeno do fat bloom, que ocorre em chocolate, que é quando o chocolate é submetido a condições de temperatura que variam drasticamente, então há a separação da fase de gordura e a cristalização dessa gordura na superfície do chocolate. Muitas pessoas acham que o chocolate está estragado, mas não, é só a separação da gordura e acaba formando essa superfície esbranquiçada. Então, é isso. E agora, por fim, eu vou falar sobre um pouco sobre o meu projeto do mestrado, onde a gente aplicou algumas dessas análises como um parâmetro de resposta no nosso processo de extração, de remoção, né, dos ácidos graxos livres de um óleo que tinha uma alta acidez. E, para contextualizar, a gente sabe que a indústria ela aplica o processo de refino em óleos e gorduras para remover alguns compostos que afetariam de forma negativa a qualidade daquele produto, como as ceras, gomas, compostos de sabor e odor desagradável, e entre eles os ácidos graxos livres, que vão impactar diretamente na acidez e no grau de conservação do óleo. Então, no processo de refino químico, essa desacidificação é realizada neutralizando-se os ácidos graxos livres com soda cáustica, que é o hidróxido de sódio. Porém, em óleos com uma acidez muito elevada, como era o nosso caso, essa desacidificação ia gerar uma perda muito significativa de óleo, o que não seria economicamente viável. E no processo de refino físico, essa desacidificação é realizada pela destilação dos ácidos graxos em uma temperatura elevada e sob pressão. E então a gente propôs como alternativa a esses processos de neutralização química e física
um processo de remoção dos ácidos graxos livres por extração líquido-líquido utilizando o etanol. A gente trabalhou com óleo de Tucumã, que é um óleo nativo, é um óleo de uma palmeira nativa da Amazônia brasileira. Então, a gente adicionou nesse óleo a solução etanólica, com cerca de 6% de água, e nessa solução etanólica a gente acabou agitando ali o óleo e, os ácidos graxos livres foram transferidos para a solução etanólica, diminuindo a acidez do óleo. Esse processo ele foi realizado em 2 estágios e a gente pôde recuperar o solvente e reutilizar ele no estágio seguinte da desacidificação. A gente conseguiu recuperar cerca de 80% do solvente. E, por fim, a gente também tinha um concentrado de ácidos graxos livres, que foi o que eu citei para vocês na análise de perfil de ácidos graxos, que tem um ponto de fusão mais elevado. De acordo com esse processo, a gente fez a análise do perfil de ácidos graxos do óleo e a gente observou que o processo não alterou o perfil de ácidos graxos significativamente. A gente tinha um óleo com um maior teor de ácido oleico e esse teor de ácido oleico não foi alterado de maneira significativa. Em relação aos parâmetros de qualidade do óleo, houve uma melhoria nos parâmetros de qualidade, como, por exemplo, a acidez. A gente tinha uma acidez inicial de 18, e após 2 estágios de extração com etanol, essa acidez reduziu para 3,8, atendendo à exigência da legislação, que era uma acidez máxima de 4 mg de KOH por grama. O índice de peróxido também diminuiu de 11,5 para 6, ou seja, parte dos peróxidos que estavam presentes ali naquele óleo foram transferidos também para o etanol. E o tempo de indução, que está relacionado com a estabilidade oxidativa, ele aumentou significativamente de 13,8 para 22,5, indicando que a remoção daqueles ácidos graxos realmente influenciou na estabilidade do óleo. E como parâmetros de identidade, a gente também não observou uma alteração significativa, assim como no perfil de ácidos graxos. A gente não observou alteração no índice de refração de 1,46, quer dizer, não foi uma alteração significativa a ponto de descaracterizar o óleo. Foi de 1,46 para 1,44. O índice de iodo, que também é influenciado pelo teor de ácidos graxos livres, não alterou significativamente, foi de 76,2 para 74,96. E a redução da matéria insaponificável foi de 24%, e essa redução foi relacionada à transferência também de parte dos carotenoides para a solução etanólica. Mas, de modo geral, o processo ele melhorou a qualidade do óleo e não alterou o seu perfil de identidade. Então, para fechar, a gente conclui que essas análises físico-químicas são importantes parâmetros de identidade do óleo e indicam o seu estado de conservação e qualidade para atender às exigências da legislação. Também são parâmetros que permitem identificar fraudes em óleos e gorduras e, quando utilizadas isoladamente ou em combinação, permitem direcionar uma aplicação de um óleo ou de uma gordura, uma vez que essas propriedades físico-químicas vão impactar diretamente nas propriedades tecnológicas ali de um produto na área de alimentos em que vai ser formulado com um óleo ou com uma gordura. E é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Mais uma vez, Alexandra, obrigada pelo convite. A gente que agradece, Meire, pela sua disponibilidade. Muito boa palestra, gostei bastante. Completou bastante com a aula, né, gente? E vocês têm, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar para a Meire. Se ninguém tiver, por enquanto, eu tenho 2. Eu vou perguntando enquanto o pessoal pergunta. Na verdade, é só uma duvidazinha básica. Aquele DSC segundo que você mostrou foi da primeira separação de ácido graxo, né? Da sua desacidificação, né? Isso, deixa eu colocar lá. Aqui. Foi da primeira, né? Por isso que ele está tão rico em Isso. Em saturado, né? Isso.
Tem um maior teor de ácidos graxos livres, por isso que o ponto de fusão é maior. E é assim, é só a título de curiosidade mesmo para os alunos, né? O que a gente pode fazer com esses ácidos graxos que foram separados, né? Porque eles também podem ser utilizados na indústria, né? Sim, então, esses ácidos... desculpa, pode continuar. Então, acho que vale a pena. Eu sei que você sabe, então vale a pena. Esses ácidos graxos, eles poderiam ser utilizados para a produção de emulsificantes. Respondeu? Na indústria de alimentos, né? Mas também na indústria de alimentos, geralmente se utiliza muito a lecitina de soja. Mas a gente também pode utilizar na indústria farmacêutica, né? Para produtos da área de farmácia. Isso. Mais alguma dúvida, gente? Podem perguntar. Então, como a gente não tem dúvidas, né? Eu queria agradecer de novo, Meire, pela sua palestra, foi muito boa, gostei bastante. Eu acho que todo mundo gostou, está todo mundo elogiando aqui no chat. Então, muito obrigada. Meire agora está fazendo doutorado, está quase para defender, né, Meire? Falta 1 ano e meio, mais ou menos, para terminar. Aí, queria agradecer a presença de todos, tanto do IFBA como de fora do IFBA. E quem não assinou a lista, vou mandar aqui de novo. Podem assinar, por favor, tá? Obrigada novamente e bom dia a todos, né? Obrigada, gente. Gente da turma, espera um pouquinho que eu tenho que falar com vocês, tá? Fernando, Jéssica e Michele.